O Yoga Nidra é o yoga do relaxamento profundo, também chamado de sono consciente. O Raja Yoga é o yoga régio, contemplativo, o yoga da meditação. Relaxar e meditar constituem passos fundamentais na prática do yoga. Quando a mente encontra o equilíbrio por meio de tais práticas, nós encontramos o sentido da vida. Contentamento, paz, alegria interior são benefícios do Yoga Nidra com Raja Yoga. A prática também inclui a estabilização do nível da pressão arterial, a prevenção de doenças cardiovasculares, o tratamento de doenças psicossomáticas, a diminuição do nível do estresse, trata a insônia, produz a sintonia entre a mente e o corpo, trata a esclerose múltipla, aumenta a produção de células que combatem doenças infecciosas, ajuda na purificação e dissolução de bloqueios mentais. Com técnicas de pranayama, controle do prana por meio da respiração adequada, o yogi aprende a acalmar a mente e os sentidos, e é por meio de tal equilíbrio que ele vive melhor. Aprender a relaxar e a meditar deveria ser práticas comuns nas escolas, nas universidades, nos hospitais, nos escritórios, nas igrejas, nos lares, em toda parte, porque constitui a real busca e percepção do ser integral. Se você deseja conhecer e praticar, marque uma aula experimental conosco pela Escola de Yoga do Lago. Bom dia, quem está chegando agora, namastê. Dando prosseguimento ao nosso Mahasanga, desse encontro holístico. Maha quer dizer grande, Sangha, comunidade. Nós estamos trazendo o Ralph Vidal, psicólogo, grande amigo. Ele vai falar a respeito do tema Estratégias de Manuseio da Ansiedade e do Medo. O Ralph já realizou lives conosco em outras ocasiões e é alguém que está realmente muito preparado para esses assuntos. Então sejam bem-vindos, namastê, bom dia, Maria, quem chegou agora, Deusa, bom dia, Regina, bom dia, namastê, todos ouvem bem? Todos estão nos ouvindo bem? Sim, está dando para ouvir perfeitamente. Na verdade, o Ralph ele está encerrando hoje, praticamente como último palestrante. Só à noite nós teremos ainda uma meditação para encerrar mesmo totalmente às 19 horas. Mas como palestrante, o Ralph está aqui como o último dos palestrantes. O último dos moicanos, né, Ralph? Obrigado pela honra de encerrar o evento. Então, já passo a bola a você. Muito obrigado, Alexandre. Estratégias de manuseio da ansiedade e do medo. Exatamente. Bom, antes de nós pensarmos em estratégias de manuseio da ansiedade e do medo, a gente precisa ter algumas questões respondidas, tá? Alexandre já me apresentou, me chamou Ralph, na verdade Egon Ralph Souza Vidal, mas é mais fácil Ralph, porque a gente lembra do latido do cachorro. Recorda fácil do meu nome. Eu sou psicólogo já há algum tempo e atuo em área clínica e também na área docente. E como o Alexandre indicou no convite que vocês receberam, eu também sou Criaban, sou yogi pela Self-Realization Fellowship.
Então, esse tema da ansiedade, especialmente no momento em que nós estamos, ele é bem pertinente, né? É curioso como essa pequena amostra aqui já indica quem sofre mais com esse mal, que são as mulheres. Eu geralmente vou palestrar em algum espaço público, escolas, etc. Até uma escola de yoga que tem aqui na cidade também, tive a oportunidade de estar por lá. E geralmente você encontra uma maioria feminina, a maioria de mulheres presentes. Talvez porque elas queiram se cuidar mais do que os homens. Mas algo que é indicativo também de quem sofre mais desse problema. Como eu ia dizendo, antes da gente pensar em manusear algo, a gente precisa compreender a natureza desse algo, a natureza da ansiedade. Vamos pensar o seguinte: o que é o homem para sofrer de ansiedade? Qual é a morfologia do homem? O homem ele é um ser biopsico sócio-espiritual. Ele tem um conjunto de células que organizadas formam tecidos, que organizados, segundo a sua função, formam-se sistemas, e que organizados como um todo, na grande orquestra, formam o corpo humano. Esse é a primeiro invólucro da alma humana. Quando a alma se encarna, o primeiro invólucro é o corpo, aquele que permite que ele transite na vida, que ele pise os dois pés na realidade. De algum modo, esse primeiro invólucro, ele condiciona certas possibilidades do homem, porque ele pode nascer com duas pernas, mas pode nascer apenas com uma, com alguma deficiência, pode nascer com dois braços, mas pode nascer apenas com um ou com alguma deficiência. Ele pode nascer com algum problema físico, ele pode nascer de várias cores possíveis, pode nascer alto, pode vir a ser alto, vir a ser baixo, por influência genética. Ajustei aqui a tela. E por conta disso tudo, ele está, de certo modo, condicionado por certas imposições genéticas a primeiro instante. Mas essa é só o primeiro instalar do homem na realidade, o primeiro meio de instalação do homem na realidade, que é por meio físico. Notem aí, gravem esse meio, porque ele também é fonte de ansiedade. Ele será discutido à frente como uma das fontes de ansiedade. O segundo elemento que compõe o homem, ou a gente pode chamar de segunda esfera, é a esfera psicológica. Bom dia. A esfera psicológica, ela é constituída por 4 elementos, basicamente. A cognição, que vem do latim cognitio, que é o nosso aparelho da aprendizagem, composto por uma série de subprocessos, como pensamento, linguagem, sensação, percepção, memória, atenção. Nós temos a esfera, dentro do psiquismo, dentro da esfera psicológica, temos aí o subcomponente afetivo, que é composto por afetos, as emoções primárias, que são 6, medo, raiva, tristeza, nojo, alegria e surpresa. Temos as emoções secundárias, que são aquelas que a gente consegue manipular na expressão facial, a depender da cultura. Por exemplo, sabe-se que orientais, especialmente japoneses, conseguem manipular muito bem a expressão de decepção, desapontamento, porque lá é uma cultura muito rígida com o desempenho, especialmente educacional, e eles, quando se decepcionam, mantêm aquela postura de samurai, firme, sem demonstrar decepção. As emoções secundárias diferem-se das primárias no seguinte aspecto: enquanto as primárias são identificadas facilmente na face, que são aquelas 6 que eu citei, independente da cultura, quer seja na Índia, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, as secundárias não. Elas são desenvolvidas por influência social e, além disso, a gente consegue manipular. Exemplo: ciúmes, inveja, desapontamento ou expectativa, esperança ou desesperança. Quem nunca viu aquela cena na ficção da garotinha morrendo de ciúmes do namorado e com um sorriso nos lábios?
essa manipulação só é possível porque é uma emoção secundária. Porque se fosse uma emoção primária, ela não conseguiria camuflar tão bem. Claro que a gente consegue manipular algumas reações, mas não em absoluto. Fica um vestígio ali. E além das emoções que estão presentes nessa esfera afetiva, no psiquismo, nós temos ainda os temperamentos, que são elementos minerais, porque eles não são mudados, são apenas educados em nossa psique. São 4 os temperamentos: o colérico, o fleumático, sanguíneo e o melancólico. Aí nós temos ainda uma outra esfera, que é a esfera psicológica mais próxima da ação humana, do comportamento humano, que é a chamada esfera conativa ou volitiva. Essa esfera, ela é assim, que nos capacita a ter desejos, anseios, motivações, interesses e também os apetites, como diria o filósofo Platão, superiores àqueles que nos aproximam do bom, do belo, do justo, do verdadeiro, e inferiores àqueles que nos afastam exatamente disso, nos aproximando do mal, do obscuro, do falso, etc, etc. Dando uma liga a tudo isso, né, a esses 3 elementos do psiquismo, revisando: cognição, capacitada à apreensão do mundo, ao entendimento do mundo e de nós mesmos. Afeto, que tem como capacidade central dar o colorido pessoal da vida, né? Uma pessoa sente de uma forma a situação, a outra sente de outra, isso é garantido pelo afeto. E a conação ou volição, que nos dá o interesse, a motivação, os desejos, os apetites. Dando a liga de tudo isso, nós temos a personalidade, que é essa força unitária do homem. É a maior força humana, a força da personalidade, a força do mover, do desejar, do buscar e também do sofrer. Porque todo interesse que gira em torno da personalidade tem também um simultâneo meio de sofrimento. E a personalidade se desenvolve em 12 estágios progressivos, sendo que o último deles é a confrontação do próprio homem com Deus. Por exemplo, pessoas que chegaram a esse nível de personalidade, temos o próprio Mahatma Gandhi, que nos é bem conhecido. Pois bem, isso nos dá uma explicação do que é a dimensão psicológica, de um modo muito resumido, é claro, né? E temos aí à frente a dimensão sociológica. Então, nascemos num corpo físico, nós não nos programamos, não sabemos como nascemos ainda, então não sabemos se temos 2 braços, se não temos, se temos algum defeito congênito, se não temos, a gente não tem como controlar nada disso. Temos uma dimensão psicológica, que é a dimensão subjetiva, que nos permite compreender o mundo, sentir e reagir diante dele, agir também. Mas a gente faz isso tudo em um lugar, em um contexto. E esse contexto é social. Então, o homem também ele é um ser social. Então, ele precisa da linguagem, por exemplo, por esse motivo. Ele precisa comunicar os seus estados internos para alguém, como diria Miriam Joseph. Então, o homem ele precisa se inserir num espaço. A princípio, esse espaço é mais imediato. Quando nós olhamos, por exemplo, a história das civilizações, nós temos que as primeiras instituições sociais, na verdade, eram pequenos grupos, orientados por idiom, usando a expressão grega, como definida por Aristóteles, que é um conjunto de pessoas organizados segundo um pequeno interesse. Por exemplo, pequenos grupos, pequenas tribos, pequeniníssimas tribos, não como as tribos maiores. Conforme esses grupos eles foram se organizando em maior proporção a partir dos seus interesses comuns, mais genéricos, aí o princípio mudou de idiom, de individual, para koinon, de comum. Então, esse princípio é o princípio organizador da sociedade, aquilo que nos é comum. E esse dado do que é comum, ele precisa ser orientado por uma lei, por uma norma geral, tanto natural quanto positiva, que é a ética. Então, na sociedade, nós temos nossos interesses, de certo modo, também regidos. Em casa, às vezes, quando nós somos pequenos, somos até um pouquinho audaciosos.
Nós queremos um pote de biscoito e exigimos que seja naquele momento, né? Fora de casa, não. Se você está na escola, você começa a ficar submetido a certas leis. Você quer a merenda. Sua mãe preparou um sanduíche delicioso, mas não está na hora da merenda ainda. Então você tem que aguardar das 9h30 para poder parar e fazer a sua refeição com os coleguinhas. E talvez até dividindo o pão. Então, isso tudo faz o que conosco? Nos constrange, mas não no sentido opressivo, obviamente, não dentro da perspectiva psicanalítica, claro, mas nos constrange para que nós extraiamos de toda a situação o nosso maior potencial, que é aquilo que se conceitua como humanidade. Humanidade é um termo abstrato, coletivo, que engloba, que sintetiza tudo o que há de melhor e também, obviamente, de pior dentro da vida humana. Mas o que nós desejamos é expressar a nossa máxima humanidade. E isso só é possível por influência social também. Afinal de contas, é ali que nós travamos parte das nossas maiores batalhas. Incluindo aqui, obviamente, o fato de não escolhermos, a princípio, o nosso meio social. Se os nossos pais são pobres ou ricos, não escolhemos. Se temos apenas mãe, não escolhemos. Se crescemos com a avó ou avô, ou só com um dos dois, também não escolhemos. Se o nosso pai é bravo e nossa mãe é calma, não escolhemos, e vice-versa. Nada disso a gente consegue negociar a princípio. Apenas depois a gente consegue fazer certas concessões com a realidade e mudar, de certo modo, à medida que ganhamos mais autonomia. Isso está relacionado com o desenvolvimento moral de cada um. Mas essa autonomia ela não é possível totalmente sem que haja um grande norte, um grande meio de orientação. Eu chamei de norte porque o norte é para onde nós nos orientamos, né? Mas se a gente vai falando de yoga, um grande leste. Um grande leste, né? Que é a vida espiritual. A dimensão espiritual, perdão, é a última esfera que se manifesta em termos de reconhecimento pessoal, no geral. Claro que existem casos particulares que a vida espiritual desenvolve-se desde o útero, como nós sabemos, né? E muito antes disso. Então, mas no geral, a vida espiritual e a dimensão espiritual, que é, não em termos apenas espirituais, religiosos, mas também no sentido da vida, né? Aquilo para o qual nossa vida se move, se direciona, tanto falando de um sentido comum, ou seja, o cumprimento dos deveres, o serviço aos outros, quanto como o que nós chamamos de meta-sentido, que é a última busca do homem, a eterna busca do homem, usando o termo, a expressão do mestre Paramahansa Yogananda, que é essa busca por Deus, pelo algo mais, que transcende todos os outros desejos corriqueiros. Na verdade, que se esconde por detrás de todos os desejos banais humanos e também aqueles que são dignos de serem desejados. E essa esfera, é engraçado assim, que a princípio nós desenvolvemos essas 4 esferas, né? Biológica, psicológica, sociológica e espiritual. Nós somos esse ser de 4 dimensões, que na verdade se configura como uma só, quando pensamos no ente humano. E é engraçado que o nosso grau de liberdade, ele vai se desenvolvendo à medida em que nós vamos avançando por essas esferas, por essas dimensões. A princípio, por exemplo, na vida infantil, lá na terra infância, a gente não consegue negociar o horário de fazer xixi e cocô. Então sai lá o negócio, né, o dejeto, e a gente não consegue combinar com isso. Então a gente precisa de alguém, ou seja, olha aí o nível de dependência, né? Alguém que nos limpe e nos troque, que nos ponha uma fralda cheirosinha, que nos passe uma alfazema, que nos dê banho, que nos dê o papá, que bote para mamar. E à medida que a gente vai amadurecendo, melhor dizendo, desenvolvendo, que ainda não é um amadurecimento propriamente, nós vamos conseguindo maior nível de expressão e diria até de dignidade. Não fazemos tanto cocô nas calças, nem tanto xixi,
Já conseguimos pegar o pote de biscoito, ou quando menos pedir, né? Papai, pegue para mim ali em cima do armário o biscoito. Ou então falamos dá e fazemos assim com a mãozinha, né? Então, tudo isso vai, digamos, evidenciando os graus de liberdade que a vida humana vai expressando, desde uma fragilidade absoluta e uma dependência do outro, até uma independência total de uma seta, que seria uma dependência plena de Deus. Pois bem, por que é importante falar sobre isso? Porque essas esferas, essas dimensões, elas estão relacionadas com as fontes de ansiedade humana. Não podemos falar em manuseio da ansiedade sem compreender as suas fontes. Não podemos pensar nisso sem que antes consideremos de onde vem a ansiedade, ou de onde ela poderia nos advir. Bom, antes da gente avançar em relação às fontes, devemos pensar o seguinte: definir um conceito. O que é ansiedade? É um mal, né? Algumas pessoas falam assim: ansiedade é um mal. Detesto isso. Não suporto ansiedade. Aí a gente entra num paradoxo psicológico que é o seguinte: a mente caminha para aquilo que você tenta fugir. Se eu pedir que vocês não pensem numa bola, vocês já pensaram. Se eu falar não pense num elefante, já acabaram de pensar. Então, nossa mente caminha para onde nós tentamos fugir, usualmente. Então, temos que ter uma certa perspicácia para lidar com o assunto. Nem sempre fugir literalmente é o melhor meio, ou nem sempre pensar em tentar evitar aquilo é a melhor alternativa. Nesse sentido, inclusive, Paramahansa Yogananda é muito sábio em nos orientar, em nos concentrarmos no sentido oposto, que a mente trabalha em polaridades. Todos os elementos que nossa mente utiliza, que nosso psiquismo trabalha, são elementos polares. Bom e mal, preto e branco, gostoso e não gostoso, feliz e infeliz, alegre ou triste, ou seja, estamos sempre trabalhando com dicotomias, polos, dualidades. Então, uma sugestão que ele nos dá é essa e é maravilhosa. Pense no sentido oposto. Não pense em evitar, pense no oposto. Pense no sentido contrário. Isso é fantástico. E funciona. Mas bem, o que a ansiedade é? Ansiedade é um estado disposicional do organismo. Para quê? 3 coisas: lutar, fugir ou se esquivar de um risco ou de uma ameaça. Ok? Um risco ou uma ameaça real ou imaginada. E eu vou repetir a palavra imaginada porque ela é crucial quando nós pensamos em ansiedade nos dias de hoje. Bem, a ansiedade ela deriva, em termos psicológicos, de 3 possíveis fontes. Anotem isso. Ou a ansiedade advém do medo, ou da dúvida, ou da expectativa. Então, são 3 as fontes da ansiedade: medo, dúvida, expectativa. Fontes psicológicas da ansiedade. Usando o termo mais correto aqui, fontes psicogênicas, ou seja, geradas, causadas na psique. Por que eu estou dizendo fontes psicogênicas? E aí eu já passo para as outras esferas. Porque existem formas de você se tornar ansioso por influência do corpo, por influência da sociedade e por influência, inclusive, da vida espiritual. Quero Deus, não aguento mais, não suporto essa vida. Você começa a desprezar a vida material e você quer tanto Deus, se torna angustiado. Você começa a se tornar tudo aquilo que afasta Deus. Angustiado, depressivo, reclamão, chato, não ajuda ninguém, não quer mais essa vida. É comum com todos nós que começamos a vida espiritual, né? Ora, querer o Criador desprezando a criatura,
as suas criações, não é possível isso. Se amor é a unidade, como é que a gente vai se unir à fonte de tudo, desprezando as coisas? Desprezar o mal, obviamente, que não tem substância nenhuma, mas o bem não. Mas voltando aqui. Exemplos de ansiedade endógena, que é a ansiedade biológica. Lembre-se bem, como diz o mestre Paramahansa Yogananda, existe uma relação indissociável entre a mente e o corpo. Mudanças que ocorrem no corpo afetam a mente e vice-versa. Mudanças que ocorrem na mente afetam o corpo. Toma um chá de maracujá, folha de maracujá, um chá de camomila. O que acontece? Eu relaxo, ele se acalma, tudo fica mais bonito. Não é assim? Ué, mas você não fez nada aqui, mas você fez no corpo. Você ingeriu algo que produz um efeito físico e também químico, neuroquímico, que afeta a forma de você perceber o mundo. Ingeri 3 cápsulas de cafeína ou tomei, 10 xícaras de café por dia. O que é que acontece comigo? Meus olhos ficam arregalados, coração palpitando, respiração ofegante e a minha mente está o quê? Procurando problemas. Não é isso? Eu estou procurando problemas quando eu ingiro muito estimulante. Estou falando em termos simples, nem toquei no assunto das drogas, em termos psicofarmacológicos, que afetam demais a percepção. Afetam tanto que, por exemplo, podem levar uma pessoa a se desumanizar completamente, como o caso do crack ou de outras drogas como o LSD, etc. Bom, então é importante a gente entender que existe uma possibilidade de nós provocarmos uma ansiedade que não é uma ansiedade meramente psicológica, pelo uso excessivo de café, por exemplo. Outro exemplo, pela escassez de sono. Nossa, tive uma noite horrível. Aí você está no trabalho e começa a balançar as pernas, que a gente chama isso de síndrome das pernas inquietas, né? É o demônio acossando você ali. Você fica com as pernas balançando, agitado, não para nunca. Fala ao telefone, não consegue falar sem andar a casa inteira umas 3 ou 4 vezes. Tudo porque você dormiu mal. Agora, não só dormir mal, como também a pouca oxigenação. Se você está num ambiente mal oxigenado, pouco oxigenado, você provavelmente vai se tornar agitado. Não porque a sua mente esteja inquieta, mas porque o seu corpo está em estado de hipóxia, de pouca oxigenação. E são algumas fontes da ansiedade em termos biológicos. Em termos psicológicos, eu vou falar por último, tá? Porque é o que mais nos interessa hoje. Em termos sociais, ambientes com contenda constante, vizinhos ouvindo aquelas músicas caprichadas, que vocês sabem muito bem quais são, catástrofes, guerras, pandemias, são situações que de algum modo colaboram, pelo menos para que nós fiquemos um pouco preocupados. Claro, podemos passar incólumes por isso? Podemos. Os santos já demonstraram como se faz, né? Não deveria haver santos no mundo se não fosse para que nós nos espelhássemos em ser um pouco parecidos com eles. Mas não quer dizer também que enquanto nós não chegamos lá, não sofreremos, com certas perturbações psicológicas diante de situações que são, de algum modo, estressoras. Esse momento, especialmente, com essa iminência constante de morte, são vizinhos morrendo, parentes falecendo, você está preso em casa, não pode... Você pode, né? Mas é recomendado que você não saia por N motivos, e eu conheço pessoas que estão em casa desde o início do ano passado, que não saíram até hoje.
estão sofrendo tremendamente com ansiedade. Então, tudo isso acaba provocando uma série de condições. Veja que não é causal, é apenas um fator contingente. Condições para que haja ansiedade. E na vida espiritual eu já citei alguma possibilidade da gente sofrer com certas angústias. Isso está muito bem relatado no livro As 6 Doenças do Espírito, de Konstantin Neumann. Esse livro, As 6 Doenças do Espírito Contemporâneo, esse é o título do livro. E o filósofo se chama Konstantin Neumann, um filósofo romeno. Nesse livro ele sintetiza as 6 possibilidades de doença espiritual, doença da alma, e ali você consegue perceber, com base na ilustração de figuras literárias, figuras da ficção que ele toma, como Don Quixote, Dom Juan, etc. Cita até o próprio Arjuna no livro, o Arjuna, que é a peça central do Bhagavad Gita. Como nós poderíamos desenvolver certa angústia, certa prostração e até certa abulia, certa carência de vontade pelo sofrimento espiritual. Fica recomendada a leitura. Agora, em termos psicológicos, e aí a gente já entra propriamente em nosso tema de hoje, manuseio, estratégia de manuseio da ansiedade e do medo, nós temos essas 3 possíveis origens do medo. Como eu citei, ou por medo, da ansiedade, tá? A origem da ansiedade. Ou por medo, ou por expectativa, ou por dúvida. O medo, falarei do medo por último, é um pouco mais complexo, embora esteja mais presente. A expectativa, todos nós sabemos o que é. Esperar por algo, aguardar algo, o presente, a promoção no trabalho, o marido chega em casa, a esposa chega em casa, a surpresa, se vai haver surpresa ou não no aniversário. Você precisa ir ao banheiro, está numa expectativa danada. São algumas possibilidades de você se tornar um pouco mais ansioso a partir do que você está esperando. Claro, existe a espera calma, paciente, e a espera impaciente. No geral, nós brasileiros esperamos muito impacientemente pelas coisas. A dúvida é uma outra fonte psicológica de ansiedade. O que é a dúvida? A dúvida é a alternância entre pelo menos 2 estados. 2 questões, por exemplo. Faço ou não faço isso? Compro ou não compro isso? Eu vou agora ou vou depois? Será que essa pessoa está fazendo isso ou não está comigo? Então, são formas de dúvida, né? Pelo menos 2 estados, porque podem ser 3, 4, infinitos, né? Compro isso, ou aquilo outro. Compro isso, aquilo outro. Vou para esse, aquele ou aquele outro lugar. 2 estados, pelo menos. E a dúvida, ela nos coloca em confrontação com a possibilidade de sofrer uma consequência que nós não desejamos. E aí é onde entra o medo. O que é o medo? O medo é uma emoção primária e é uma emoção prevensora, protetiva. O medo ele é importantíssimo para que a humanidade tenha chegado até aqui. Porque se não fosse o temor de fazer coisas erradas, por exemplo, de dar certos passos onde não deveríamos dar, já teríamos acabado. Imagina quantas vezes não passou na cabeça de alguns poderosos explodir o mundo inteiro, né? Ou pelo menos só um paizinho. Mas ele ficou receoso. Alguma coisa tocou no coração dele para que ele tivesse um certo medo. Poder para isso, como o próprio mestre Paramahansa Yogananda diz, nós temos, né? O potencial humano de destruição já ultrapassou em muito o potencial de criação. Então, há a possibilidade de acontecer. Mas por que eles não fazem isso? Um certo temor. Um certo temor é infundido em seus corações. Graças a Deus. Muito bem. Agora, no dia a dia, em termos usuais, o medo ele aparece como uma emoção que deveria nos proteger de algo indesejado.
não, eu não vou andar por essa rua porque eu soube que nesse horário que eu estou agora tem muito assalto. Eu vou pela outra rua. Então, o quê? O medo ele te ajuda a ter bom senso. Eu não vou comer esse prato porque hoje pela manhã eu já me senti um pouco mal, indigesto. Eu vou evitar, eu vou jejuar, eu vou tomar apenas um suco de limão. Você está usando o quê? O medo, que visa te proteger, com bom senso para você controlar, para você gerir a sua conduta para a melhor alternativa possível, para evitar danos. Só que o medo, ele acaba sendo, vamos dizer assim, deturpado, distorcido, a função dele começa a ser distorcida em nossas vidas, quando entra um fator outro em nossa psique, que é um fator fundamental para que haja vida psíquica, a vida da alma, que é a imaginação. Quando a imaginação ela entra no nosso raciocínio, na verdade ela está ali, eu quero dizer que entra em jogo na nossa comunicação com o medo, com essa emoção, nós, devido a, obviamente, vários fatores, redes sociais, etc, etc, começamos a imaginar possibilidades catastróficas para certas ações que nós poderíamos tomar. E o medo, ele assim, tem uma característica central no medo, que é a metonímia. Ele funciona como uma metonímia, como uma figura de linguagem. Por exemplo, todo medo não é medo de algo que está presente. É sempre medo de alguma coisa que está no futuro. Sempre, sempre, sempre. Vou exemplificar. Digamos que eu esteja diante de uma pessoa que tenha medo de uma serpente, de uma cobra. Aí eu digo, tudo bem, você tem medo de cobra, não é? Eu tenho muito medo de cobra. Tá. Então está aqui a sua cobra. A cobra está diante de você. E agora? Você está com medo de quê? Ah, eu estou com medo que ela me pique. Aí a cobra foi lá e picou. Pronto. Já aconteceu. E agora? Você está com medo de quê? Estou com medo de sofrer muitas dores com o veneno circulando, meu corpo inoculado ali na minha perna. Começou a sentir as dores, está doendo demais, não suporto isso. Ok. E agora? Você está com medo de quê? Estou com medo de morrer. Você consegue até extrair alguma coisa diante disso. Às vezes eu pergunto assim, e se você morrer? Você estaria com medo de quê? De ir para o inferno. São respostas que eu ouço às vezes na clínica. De abandonar os meus filhos, deixá-los para trás, meu marido. Então notem, não é o fator que está no presente que causa medo. É aquilo que pode advir dele como uma consequência, mas não qualquer consequência, como a consequência mais terrível que você pode supor. Isso é o que a gente chama de descoberta guiada em clínica, nos permite chegar à fonte do medo dessa pessoa, ou desse paciente. Permitiria vocês chegarem à fonte do medo também. Por exemplo, às vezes eu encontro com mulheres que têm medo, um terrível medo de serem traídas. Nossa, eu não suportaria ser traída. Tá. Se acontecesse a traição, o que você supõe que viria em seguida? Então, provavelmente, essa pessoa está imaginando uma catástrofe horrível. Ela não conseguiria comer, passaria a vida inteira depressiva. Veja como há um viés negativo na interpretação de uma consequência futura desagradável e que só está presente apenas para nós como uma possibilidade e não como uma realidade. Essa palavra, ela provoca toda a diferença na ópera humana, no drama humano. A possibilidade está em virtude, está virtualmente presente. Mas para que ela esteja presente, ela precisa ser realizada, materializada, concretizada, ou usando o termo filosófico, atualizada em nossa vida. Supor que você sofreria um tal dano de um determinado risco, de um determinado problema, não necessariamente diz que você sofrerá esse dano ou terá essa consequência. Então, esse é um dos problemas do medo quando ele se mescla
melhor dizendo, quando ele é influenciado pela imaginação, mas não é qualquer imaginação, é uma imaginação torpe, amedrontada, uma imaginação catastrófica, sem coragem de viver. Então, a gente começa, nesse sentido, a imaginar as mais terríveis catástrofes. Veja bem, se nós formos fazer um catálogo sincero de um dia nosso, um dia, quantas catástrofes nos acontecem? Mas é uma coisa horrível. Em um único dia já houve mais de 3 guerras mundiais, já houve tanta coisa horrível em nosso dia. Com essa imaginação maluca que nós temos. Mas aí chega o final do dia e o que é que a gente percebe? Que mais coisas deram certo do que errado. Mas o que é que a gente faz? A gente negligencia isso. Somos ingratos e acabamos não percebendo que durante o dia inteirinho tudo se desenvolveu perfeitamente bem. Tudo. Na maior parte das vezes. Então, há aí um certo enviesamento da percepção para as coisas ruins. E isso desemboca naquilo que nós chamamos de distorções do pensamento. Tudo que nos acontece no dia a dia é interpretado por nós. Eu estou aqui diante de vocês, às vezes eu falo uma coisa, às vezes falo outra, e vocês vão interpretando. Que engraçado, nossa, que chato isso, poxa, realmente eu tenho isso. Essas interpretações que nós fazemos, que são praticamente instantâneas, nós chamamos de pensamentos automáticos. Tá? O que é um pensamento automático? É um pensamento que ocorre no ato, é instantâneo. Bem, o que é uma coisa automática? Um carro automático. É um carro que eu não preciso me preocupar em passar a marcha. Eu só aperto o acelerador e freio e ele vai indo. Uma máquina de lavar. A máquina de lavar é automática, né? Eu vou lá, aperto os botões, eu regulo. Eu não preciso me preocupar se está enxaguando, se já centrifugou, se... Ela faz tudo por mim. O pensamento automático é a mesma coisa. E ele é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque, de algum modo, ele arrecada o nosso repertório de interpretações e cria um certo viés, um enviesamento ou um encaminhamento da nossa percepção para certas interpretações da realidade. O que acontece com isso? O nosso estado habitual emocional é ditado por esses pensamentos. Porque, de um modo muito organizado, a nossa psique funciona da seguinte forma. Eu falei da morfologia dela, né? Cognição, afetividade, volição, personalidade, dando unidade a tudo. Mas eu não falei como funciona. Como é que funciona? Nós vivenciamos uma situação, nós a interpretamos, a partir da interpretação nós sentimos algo, daquelas emoções que eu falei, e desse sentimento nós temos uma resposta fisiológica e um comportamento. Isso acontece com todo mundo, todo instante, todo santo dia. Um exemplo bem banal. Você está cansado, passou um dia todo de trabalho. E aí você se deita na cama e fala, agora tirarei o sono dos deuses. Você se deitou na cama, de repente, alguém bate a sua porta ou o telefone toca. Você pensa, mas que diabos, logo agora que eu vou descansar? O que é que você sente? Você não sente paz. Não sente. Você sente raiva. Você sente nojo, porque raiva e nojo são duas emoções de repulsa. Então você sente raiva ou nojo, você repele aquilo. Poxa, logo agora. E aí o que acontece? Há uma pequena injeção de cortisol, porque você precisa levantar da cama, você se estressa levemente e você levanta da cama para poder atender o telefone ou atender a porta. Perceberam como funciona assim? Isso num simples exemplo. Mas isso funciona no trânsito, funciona assim em casa, funciona assim no trabalho, funciona assim nas relações humanas. Você está em casa, vamos dizer outro exemplo mais engraçado agora. Você está no carro
dirigindo, liga o rádio e está tocando aquela música que você mais gosta. Você pensa que, nossa, essa é a música, eu amo essa música. E aí você fica alegre, já muda o seu humor, fica animado, disposto. Você sente aquela reação boa no corpo, né? Provavelmente o seu sistema nervoso autônomo parasimpático ele é ativado, então você tem uma resposta diferente, não é uma resposta excitatória, é uma resposta de relaxamento, inibitória, mais inibitória. E aí você começa a cantar a música, né? Começa a dançar, cantar, balançar a cabeça, a bater um pouquinho no volante do carro. Então veja que isso é um exemplo mínimo. Agora imagine nas relações humanas. Imagine todos os dias vivenciando essas situações, interpretando a vida de uma maneira disfuncional, pois saibam que nós temos 11 maneiras de interpretar a realidade de um modo distorcido. Afora o fato de nós estarmos no Brasil, onde nós não temos uma educação boa como nação, nós não gostamos muito de nos educarmos como pessoas e ainda vivemos num processo de declínio da inteligência humana, que é o chamado efeito Flynn reverso, nós ainda conseguimos distorcer a realidade mais ainda, o que nos coloca, segundo a pesquisa Ipsos, a de 2018, se não me engano, nós ficamos em segundo lugar como o pior país a perceber a realidade, erroneamente. É como o país que mais percebe erradamente ou erroneamente a realidade. Isso se vê na pesquisa do Ipsos, Perigos da Percepção. Agora, se nós percebemos errado o que nos acontece fora, imagine dentro. E onde é que entra o medo aí? Bom, se o pensamento ele determina o que eu sinto, ou se as minhas emoções são um subproduto do meu pensamento e não das situações, tá? Isso é muito importante. Não são as situações que determinam o que eu sinto. Prestem bem atenção nisso. Se Deus tivesse feito a vida nos coagindo a sentir essa ou aquela emoção a partir das situações, nós não seríamos livres. Ou seríamos muito menos livres do que somos. Veja uma única situação. A morte de alguém. Existe pessoas sorrindo quando morre alguém, chorando, se matando, se desesperando, comemorando, ou seja, tantas reações com um único fator, com uma única situação. A morte de alguém. E é um exemplo extremo, né? Todo mundo, quase todo mundo, quando perde alguém, fica enlutado. E veja que nesse mesmo exemplo do luto, quando você perde alguém, em um dado instante, você se sente muito triste. Mas perceba que depois você vai começando a sentir paz, tranquilidade e chega a sentir até alegria ao se lembrar dos momentos bons que você passou com essa pessoa. Ora, mas eu pergunto, o fato não mudou, a situação não mudou, a pessoa continua morta, por que você está alegre lembrando dela se ela morreu? E outrora você estava triste chorando com a morte dela. A situação é a mesma, o que é que mudou aqui? A interpretação. Por isso que o luto ele decorre em fases. Você vai interpretando aquele fato em níveis e fases diferentes. Voltando ao medo, as situações elas não determinam como nós nos sentimos. Se as situações não determinam, o nosso grau de liberdade está em interpretar as situações. Então, a partir da nossa interpretação, que acontece normalmente de um modo muito rápido, nós nos sentimos dessa ou daquela forma. Se você sente medo constante e não é causado, esse medo não está causado por um fator fisiológico, por exemplo, o uso excessivo de cafeína, ou uma péssima noite de sono, uma vida estressante, etc., você provavelmente está interpretando a vida como ameaçadora. E você está se colocando provavelmente numa posição de vítima, e não de protagonista da vida. Porque só quem sofre, é a vítima.
Esse sofrimento corriqueiro, claro, né? O protagonista sofre também, mas ele sofre com heroísmo, pelas causas justas. Mas a vítima não. A vítima sofre por quê? Sempre que ela não tem o desejo atendido. Ela sofre pelo egoísmo. É muito diferente de sofrer pelo heroísmo, que é altruísta por natureza. Mas isso é assunto para segunda-feira. Pois bem, como é que a gente pode manusear então essa ansiedade? Ok? Primeira coisa, reconhecer a ansiedade em ti. Reconhecê-la em si mesmo. Não é um problema estar ansioso. Veja, não é um problema estar ansioso. Por quê? Você precisa de um start para agir. Você precisa de um estímulo para agir. E a ansiedade, ela nos prepara para a ação. Por meio da expectativa, por meio da dúvida, por meio do medo. Não é ruim. Não caiam nesse engodo de que a ansiedade é ruim. Por que não caiam nisso? Porque senão vocês vão ter ansiedade de desempenho. Querendo não estar ansiosos, vocês estarão ansiosos em não querer. A mente é paradoxal e trabalha com dualidades, então a gente precisa saber lidar com ela. Lembra que toda vez que você quer fugir de algo, costuma cair na presença dessa coisa. Então, o que é que se faz? Aceitar. Olha, eu acho que eu estou um pouco ansioso aqui. Tudo bem, tranquilo. Eu preciso dessa ansiedade para me ajudar a apresentar para vocês o conteúdo. Agora, eu vou utilizá-la para o meu máximo desempenho. Me deixando alerta, me deixando esperto, perceptivo, atento. Pronto. Quando a ansiedade ela é ruim, quando ela excede o motivo e quando ela é muito intensa. Aconteceu um acidente de carro ali na esquina, você ficou ansioso para ajudar alguém, para ver se alguém se machucou. Mas aí você terminou lá de resolver a coisa, veio para casa, estava ansioso. No outro dia, ansioso. Passou uma semana, continuou ansioso. Um mês ansiosíssimo por conta do acidente que aconteceu. Aí já temos um problema, porque excedeu o motivo. E aí temos o outro fator que é a magnitude. Bom, uma coisa é você estar ansioso, como estado disposicional, você está atento, alerta, preparado. Outra coisa é você ter dor de barriga, dor de cabeça, enjoo, falta de apetite, tensão muscular, aquela tensão horrível, aqueles nós nos ombros, no trapézio, palpitação, falta de ar, sudorese o tempo inteiro, as mãos não param de suar, os pés não param de suar. Aí, essa ansiedade ela está num nível muito elevado. Então, a gente precisa avaliá-la. Como fazer isso? Em termos psicológicos, a gente precisa começar a perceber que a ansiedade é provocada pelo pensamento. Então, eu preciso me perguntar, o que é que eu estou pensando que está me provocando esse medo? O que é que eu estou pensando que está me provocando essa angústia, essa ansiedade? Eu estou pensando tal... Olha, lembre-se bem, só fazendo uma observação. Quando o padre vai lá exorcizar o demônio da pessoa, o que é que ele pede que o demônio faça? Diga o seu nome. Não queiram camuflar um pensamento da mente de vocês. Diga o nome dele. Enunciem o pensamento. Se você não confessa, você está ocultando a verdade, se ocultando, se omitindo da verdade. Mas a nossa mente, muito perspicazmente, feita por Deus, é ávida pela verdade. O nosso psiquismo anseia mais do que tudo a verdade. Só que não tendo a verdade a todo instante, porque ela se esconde às vezes de nós, né? O mistério da vida. E nós, não sendo muito aptos, muitas vezes, a captar a verdade na realidade, acabamos elegendo sucedâneos da verdade, que são o quê? As hipóteses,
as suposições, as interpretações. São formas da gente lidar com a vida. Mas não quer dizer que sejam necessariamente verdadeiras. Por isso que é importante enunciar o que você está pensando, porque você quer saber a verdade. Meu Deus, por que eu estou sentindo essa ansiedade? Eu estou pensando, eu acho que meu marido deve estar com um contatinho no celular. Eu acho que eu estou sendo traído. Eu acho que eu vou ser demitido. Estou achando que meu chefe vai me demitir. Eu acho que eu não valho nada. Eu não vou para frente, não vai dar certo a minha vida, os projetos que eu faço não dão certo. Comece a enunciar o que você está pensando. Por quê? Porque você quer a verdade. E aquilo que você tem como enunciado mental é apenas uma suposição. Nós só supomos algo que nós não temos o fato. Por isso que é legal enunciar. Eu acho que meu marido está traindo. Eu perguntaria: que evidências você tem da traição? Eu sinto isso. Peraí, você é o quê? Um vidente, um mago? Que tipo de pessoa você é para você sentir isso? Vamos trabalhar com evidências. Você viu alguma coisa? Não, eu só sinto isso, esse receio tremendo. Não, mas você não tem nenhum tipo de evidência além do seu próprio receio. E isso é o que nós chamamos de raciocínio emocional. Isso é uma distorção do pensamento. Anotem esse termo aí. Raciocínio emocional. Raciocínio emocional é raciocinar com as emoções. Isso é um pouco errado. Tá? É o que nós chamamos de distorção do pensamento. O que é isso? Você tenta tirar a prova dos 9 a partir das emoções. Mas lembre-se que as emoções são reflexos dos pensamentos e não vice-versa. Claro que às vezes acontece de inverter a ordem, mas no geral não. Então, nesse caso aqui, a gente tem um primeiro mecanismo de identificação da causa da ansiedade, enunciando os pensamentos. A segunda técnica que a gente pode utilizar é confrontar os pensamentos. Espera aí. Por que o que eu estou pensando é verdade? Eu sou boazuda? Eu sou um bonzão? Só porque eu penso as coisas acontecem? Então eu vou pensar aqui que eu vou ganhar na Mega Sena agora, para ver se acontece. Se não acontecer, está errado. Você está errado. Olha, num dia só, nós nos equivocamos demais mesmo, e nós precisamos nos tornar mais humildes de reconhecer os nossos equívocos. Durante um único dia, como eu citei a princípio, quantas catástrofes, quantas coisas erradas dariam se toda a realidade se transformasse, se convertesse naquilo que nós pensamos. Mas a realidade se mostra completamente contrária àquilo que nós pensamos. Então nós precisamos ajustar a mentalidade para a percepção do fato real. Então a gente deve confrontar. Espera aí, o que eu estou pensando é verdadeiro? Que evidências eu tenho? E aí você vai buscando as evidências. Não é assim, assim, assim. Não é assim, isso é assim mesmo. Isso é o que a gente chama de confrontação do pensamento. Tá? Para lidar com o que nós chamamos de filtro negativo, que é acreditar que tudo dará errado simplesmente porque você está pensando, nós devemos pensar, ou tudo é errado, ou tudo é ruim, devemos pensar o seguinte: quais são os aspectos positivos desse assunto? Por exemplo, alguém te convida para um evento. Não vou participar desse evento, não, porque é tudo ruim. Eu já fui outra vez e não gostei. Vai ser ruim do mesmo jeito. Peraí, mas da outra vez foi tudo ruim? Não teve nada bom? Vamos avaliar direito. Será que não teve alguma situação com a qual você tirou algum proveito? Tudo foi ruim? Então, se tudo for ruim, não presta mesmo essa coisa aí, assim, desse jeito. Você não está sendo muito rigorosa na sua avaliação. Você vê que até das piores obras, vamos botar assim, as obras de arte, nós tiramos proveito. Às vezes eu passo aqui na rua, escuto uma rocha dessas músicas bregas, bem furreca, mas é aquele trecho. Ele está cantando tão belamente para a donzela, e eu percebi que essas músicas românticas, todas podem ser usadas para cantar para Deus. Olha, até mesmo na miséria, na desgraça, você tira um proveito.
O romance divino você pode estabelecer a partir daquele brega também. Claro, não é o melhor, obviamente, mas você pode tirar um proveito daquilo. Nada te impede. Então, como o mestre diz, de onde nasce o lótus? No lodo, no lamaçal. Né? E nós não devemos ser pretensiosos ao ponto de querer negligenciar as nossas circunstâncias para querer sair de santo, porque se nós abandonamos as nossas circunstâncias, nós estamos abandonando a nós mesmos. Voltando então, analisando, a outra estratégia é analisando ou analisar os aspectos positivos daquilo que nos acontece. Uma outra distorção do pensamento é chamado de pensamento catastrófico. É aquela pessoa que diz, nada vai dar certo, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Nada acontece. Ela está sempre enganada. Só ela que não percebe isso. Então, você precisa parar e falar, espera aí. De tudo que eu supus que fosse acontecer, quanto aconteceu? Será que eu estava realmente certa quando eu pensei isso? Ou eu me equivoquei? Se eu me equivoquei, eu preciso aceitar esse equívoco. Eu falhei na minha interpretação. Então, será que eu não posso estar errado também sobre isso? Quando acontece a catastrofização? Mais frequentemente, é no ataque de pânico. Uma pessoa em pânico, ela acha que ela vai morrer naquele momento. Ou que ela perderá o juízo, né? Ficará louca. Então ela começa a desencadear aquelas reações estimuladas pelo sistema nervoso autônomo simpático de estimulação. Dói a barriga, dói o peito, às vezes o braço adormece, a cabeça dói, tem vertigem, tem enjoo, alguns têm vômito, fazem vômito. Só que o ataque de pânico, ele funciona como um ciclo. Ele sai de um nível básico de ansiedade, chega a um nível alto e depois ele declina. E aí, quando declina, lá embaixo, que a pessoa já está relativamente normal, geralmente essas pessoas não se perguntam, peraí, eu achei que eu fosse morrer, mas eu não morri. Eu me equivoquei, eu acho que eu errei. E é preciso pensar isso, porque você vai gerando aquilo que nós chamamos em psicologia de flexibilidade cognitiva. Você vai quebrando a rigidez do pensamento preconceituoso na sua avaliação da realidade. Na realidade, incluindo aí a si mesmo, o meio e o seu futuro. Então, avaliar as consequências do que você pensou é um mecanismo, uma estratégia interessante para você lidar com a ansiedade também. Ok? Uma outra alternativa é a imaginação. Por que a imaginação? Porque a ansiedade ela se instala principalmente nos dias de hoje por influência da imaginação. Às vezes nós não pensamos em palavras, nós pensamos em imagem. Você vai fazer um trabalho, participar de um evento, ou até dirigindo no trânsito, você já imagina tudo, o carro virou, bateu, pegou fogo, você estava... Que é isso? É uma imaginação catastrófica da vida. O evento que você ia fazer, a apresentação que você ia fazer, você já se imaginou caminhando, tropeçou, caiu, todo mundo te olhou e riu. Veja, a imaginação, como diz o mestre Paramahansa Yogananda, não é realização, não é uma atualização da potência em ato. Ela é o quê? A possibilidade disso. E tanto no sentido negativo, quanto no sentido positivo. Por quê? Por que não pensar, imaginar o oposto? Por que o fetiche no sofrimento? Por que o fetiche na perturbação? A gente não pode imaginar um campo belíssimo, ao som da Nona Sinfonia de Beethoven, uma dos movimentos de Vivaldi, uma borboleta voando, ou você tendo sucesso, prosperando.
Ou você tendo sucesso dirigindo no trânsito, né? Deu tudo certo, ó, passei aqui, ultrapassei, beleza, cheguei, estacionei. A gente não pode imaginar as coisas certas, o êxito, o sucesso? Podemos, sim. E o que acontece? Nós ganhamos um incremento na nossa autoeficácia quando isso acontece. Mais segurança, mais autoconfiança, mais coragem. Imaginem vocês se os heróis históricos pensassem apenas no fim, tá? Malfadado fim, aquela morte trágica, a lâmina atravessando o peito antes da luta. Eu duvido que eles iriam se atrever a lutar, duvido. É por isso que Júlio César, lá conversando com a esposa dele, no livro de Shakespeare, Júlio César, diz: muitas vezes morre o covarde antes da sua própria morte. Porque ele imagina tanto, ele já morreu 10.000 vezes antes de morrer mesmo. E aí ele complementa: mas o homem de coragem apenas uma vez morre. E também Shakespeare tem uma passagem que foi parafraseada pelo nosso mestre Alexandre Paramahansa Yogananda, que é: o perigo e eu nascemos juntos, mas eu sou o irmão mais velho do perigo. Portanto, sou mais perigoso que o perigo. Então, a gente precisa imaginar também o oposto. Veja, a mente funciona em polaridades, em dualidades. Nossa mente funciona num diálogo constante. E se você deixa que apenas uma voz fale, vira um monólogo. E o monólogo ele é expresso pela dominância. E se só a voz do mal fala ali, ou a voz obscura, ou a voz, vamos dizer assim, mais cautelosa, você deixa de ter uma outra voz corajosa, impetuosa, que é necessário também. Qual é o objetivo da vida psicológica humana? Tornar o diálogo mental um diálogo harmonioso, porque as partes se complementam. A unidade é a unidade das partes divergentes. Uma última técnica que nós devemos utilizar, que tem tudo a ver com o que é feito aqui pela escola de yoga, é uma técnica de respiração. Eu pesquisei essa técnica com crianças ao longo da minha pesquisa de mestrado e nós tivemos um bom resultado, porque ela aumenta a capacidade de flexibilidade cognitiva das crianças. A meditação aumentou a atenção delas também e conseguimos aumentar até o desempenho escolar delas, em última análise. Então, por que é importante a meditação e a respiração e técnicas adjacentes que nos permitem o relaxamento? Porque aonde está a sua atenção, ali vai estar a sua consciência. E a atenção, ela é facilmente domada, ou mais facilmente domada, quando você utiliza uma técnica de pranayama, de controle da respiração e etc. O que acontece na ansiedade? Um direcionamento contínuo e unifocal para assuntos que nos preocupam. Então, é contínuo, é constante e ele é unitemático. As preocupações constantes. Isso falando numa ansiedade normal, do dia a dia. Você tem, por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada, o medo é direcionado, o medo é pulverizado, a atenção se volta para tudo e todos como possíveis ameaças. Medo de sair, o medo de perder alguém, o medo de perder o trabalho, o medo de pegar uma doença. Transtorno de ansiedade e pânico, outro transtorno da subcategoria, da categoria de transtorno de ansiedade. O medo direcionado para a própria condição física, para você passar mal ou você enlouquecer, que é o que mais comumente acontece. Transtorno de ansiedade de separação, o medo de perder ou de estar distante de uma figura de afeto importante. Acontece na infância, mas também na adultez, especialmente nessa nova jovialidade aí de jovens que não amadurecem nunca. Você tem jovens que passam horas e horas pensando no dia da morte dos pais deles.
ao invés de estarem se preparando para ter dignidade de carregar o caixão dos seus pais. É uma loucura. E aí, isso gera ou provoca o que nós chamamos de ansiedade de separação. E assim temos outras ansiedades também, mas o que eu quero dizer aqui, que eu quero destacar? A atenção é o ponto o processo mais afetado nos transtornos e na ansiedade, porque ela lança luz no mundo para que sua consciência enxergue, em sentido figurado. Então, é como se fosse, a atenção é como se fosse uma lanterna num breu, e quem está segurando essa lanterna é a sua consciência. Então, tudo que a atenção ilumina, a consciência recebe. E a consciência testemunha, obviamente. Então, se nós não queremos que nossa consciência testemunhe catástrofes, misérias, tragédias, devemos ter muito cuidado com a direção que nossa atenção está iluminando. E isso vale, inclusive, para quem consome demais jornais atualmente. Então, aquilo ali é uma tragédia. Eu ligo 10 vezes a televisão, infelizmente eu não sei mudar, mas sempre cai na Globo. 10 vezes está falando de alguém que morreu ou a vacina que acabou. Como é que eu vou ficar em paz assim? Eu não vou ficar em paz nunca assim. Você não consegue, é por osmose, você fica preocupado por osmose. Você é contaminado por um vírus de preocupação que vem por meio da audição, por meio da visão. Eu preciso fazer o quê? Uma higiene mental. Tenho que ver paisagens bonitas no YouTube, eu tenho que ouvir 3 horas de música erudita para me despoluir. É uma poluição de fato. E nós vamos sucumbindo pouco a pouco. Pouco a pouco. Mas para que a gente ofereça algo de fato à vida que faça valer a pena, a gente precisa fazer esse esforço de nadar contra a maré constantemente. Senão você sucumbe. Não você sucumbe. Então, o exercício de respiração que eu gostaria que todos nós fizéssemos agora, apenas por alguns minutinhos, já para encerrarmos, e deixar talvez um tempo para perguntas, se for possível. É possível perguntas? Se tiverem perguntas, é claro. Sim, é sim. É um exercício que deve ser feito, de preferência, 2 vezes ou 3 vezes por dia. Ele pode ser feito nos momentos em que vocês estão ansiosos. Mas notem que ele pode ter um efeito que nós chamamos de iatrogênico, que é um efeito reverso ao efeito terapêutico. Tá? Isso acontece com pessoas que têm sensibilidade ao pânico, por exemplo. Se alguém teve crise de pânico, começar a fazer esse exercício, se sentir um pouco ansioso, é sugerido que não continue, tá? Porque ele te dá acesso a estados internos. E no pânico, a gente fica muito sensível aos estados internos, como, por exemplo, dor no peito, uma certa dormência que pode acontecer, pensamentos distorcidos, etc. Bem, antes de passarmos para ele, eu sugiro que seja feito o seguinte. Se alguém aqui já teve uma crise de ansiedade ou tem ansiedade, lembre-se sempre do seguinte. Assim como o medo, a expectativa e a dúvida sempre vislumbram um futuro. Não é o presente. Como nós não temos acesso ao futuro, nós precisamos conjecturar sobre como ele será, porque nós não queremos sofrer, né? Obviamente não tem ninguém aqui interessado em sofrer com as consequências no futuro. Por isso usamos o bom senso, por isso usamos a prudência. Mas, às vezes, essas conjecturas são distorcidas. E, às vezes, elas nos tomam um espaço mental, e aqui em termos figurados também, que não nos permite, fazem com que nós não consigamos, melhor dizendo, avaliar qualquer outra coisa que não seja essa preocupação ou esse pensamento. Né? As mães, por exemplo, quando têm seus filhos que saem de casa, já fica aquele pensamento, meu Deus, será que vai voltar? Ou se eu volta, já imaginou o filho já sofrendo um acidente, já parou no hospital 3 vezes. Então, o que é que você pode fazer quando você estiver assim? Para tudo e você começa a descrever o ambiente em que você está.
sem fazer juízos de valor. Então, estou aqui em Canavieira, no centro, no quarto, apresentando a palestra. As paredes do meu quarto são verdes. Né? De frente a mim tem um computador, uns quadradinhos. Seja minucioso, vai descrevendo tudo. Né? A porta, o desenho da porta, a parede, se tem algum desenho bonito, não tem. Guarda-roupa, como é. Se escuta algum som, se não escuta. Como se estivesse fazendo um diário mental, uma nota mental. O que é que isso faz com a gente? Traz de volta para a realidade. Te coloca de novo na realidade. Faz você pousar os pés no chão e a cabeça também, para ver a realidade como ela é. Você veja. Aqui eu já presenciei isso algumas vezes. Pessoas que vão à praia, meu Deus do céu, e ficam nervosas. Elas não estão na praia. Elas estão no futuro. E um futuro terrível, catastrófico. O que é que você faz? Se instala na realidade. Estou aqui diante de um mar maravilhoso. E vai narrando as gaivotas que passam no céu. Você vai contando a história do presente para você, para quê? Para que você traga de volta a sua atenção para a realidade. Se você estiver na realidade, você não vai temer. Não o temor, obviamente, distorcido, mas o temor sábio, a sábia prudência, tudo bem. Isso é importante para nós. O temor afetuoso, como o mestre chama nas relações, né? Enfim. Mas o nosso exercício de respiração é o seguinte. Peço que vocês sentem, então, com os pés apoiados no chão, os ombros voltados levemente para trás, a postura habitual de meditação, assentados na cadeira. Podem pôr as palmas para baixo, apoiadas na coxa, ou para cima. Não faz tanta diferença, contanto que os ombros fiquem levemente para trás, o abdômen levemente contraído para dentro, queixo paralelo ao solo, os olhos fechados. E para que nós não fiquemos vagando com os olhos, a gente aponta o olhar para o centro entre as sobrancelhas, mas sem envesgá-los. Façamos isso e sintamos essa experiência de estar aqui, nesse exato momento, ouvindo minha cadelinha latir e relaxados. Vamos tentar não julgar. Agora a gente vai fazer o seguinte, nessa mesma posição, desse mesmo modo, vamos começar a observar inicialmente os sons externos. Adotem uma postura mental de não julgamento. Não façam avaliações, apenas observem como se estivessem assistindo a um espetáculo, nesse caso ouvindo a minha voz, o som dos pássaros, latidos de cães, sons de automóveis. Deixe que cada som penetre em você e ressoe, sem que você precise expeli-lo, afastá-lo de ti com rapidez. Agora direcionemos a nossa atenção para o estado corporal, lembrando sempre que estaremos na dualidade, talvez relaxados, talvez tensos, talvez calmos, talvez agitados. Não importa, não importa. Aceite isso. E à medida em que você aceita isso,
tudo vai se transmutando num estado interno de tranquilidade, tranquila observação. Talvez esteja calor, talvez frio. Apenas observe. Talvez você esteja um pouco tenso ou relaxado. E agora vamos direcionando a atenção que passou pelos sons, por meio do corpo, para os estados interiores. Se há fome, se há sede, ou se há saciedade. Para os estados emocionais, se há alegria, se há tristeza, se há raiva ou nojo, se há medo, se há surpresa, se há paz ou inquietude, se há amor. Apenas observando cada estado como se fossem visitantes. Eles estão em você, mas eles não são você. E agora subindo, vamos para os pensamentos. São muitos. Vamos observar um pouco o que passa na nossa mente. Vamos vê-los como visitantes que chegam e partem a cada instante. E agora vamos concentrar a atenção na respiração. Sem controlar a respiração, imaginemos que ela é um rio que flui constantemente para dentro, para fora, às vezes se mantém fora, às vezes se mantém dentro, às vezes não há respiração. Vamos vê-la sem julgamentos, sem controle, apenas observando atentamente. Muito bem. Deixo-os disponíveis a quaisquer dúvidas. Obrigado. Sempre muito bom, Ralph. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Eu queria saber que você falasse de novo o nome do livro que você recomendou. O livro se chama, se for esse que você está se referindo, As 6 Doenças do Espírito Contemporâneo. Isso mesmo, é isso mesmo. O autor é Konstantin Neuka. Konstantin Neuka. Obrigada. Nada? A Maria Reis Cosme, ela é uma grande estudiosa, Ralph, de Shakespeare. Inclusive, eu estou aqui pensando em convidá-la, viu, Maria? Para nos brindar com Shakespeare. E realmente, Ralph, o yoga ele tem um problema. A prática do yoga tem um problema. Quer falar, Maria? Pode falar, se você quiser. Eu já estou fora de casa, mas eu queria falar que tem um livro, O que você precisa saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe. O livro foi escrito agora na pandemia e é muito interessante. A gente pode pensar nisso. No mês que vem, nós teremos o Dharma Sangha em... Hã? É porque eu estou aqui na porta. É porque ela está na rua. Mês que vem nós teremos o Dharma Sangha, o Ralph já está convidado, já aceitou, inclusive, participar também. E aí, se você também aceitar, Maria, falar sobre Shakespeare será ótimo. Muito bem. E agora o yoga tem um problema, Ralph. A prática do yoga tem um problema. É porque a prática do yoga tem um problema sério, porque o yoga funciona. Verdade. Quando bem praticado, funciona e às vezes se torna um problema. Eu falo isso porque você tem que aprender com a prática a equilibrar. Me lembro que quando a minha prática começou, eu era adolescente e eu me lembro de viajar de ônibus. Eu estava viajando um dia antes da minha viagem, eu pratiquei uma meditação no grupo que eu frequentava, ainda não conhecia Paramahansa Yogananda, era um outro grupo aqui em Brasília, em Taguatinga. Eu estava tão zen, mas tão zen com a prática do pranayama, e também nós utilizávamos cristais. Os cristais, eles têm uma energia muito poderosa. Eu estava muito zen e em viagem, né, logo no dia seguinte, saí de ônibus. Eu me lembro que o ônibus parou para as pessoas irem almoçar. E terminou o almoço, eu estava ali de costas para o meu ônibus, mas bem ali na frente do ônibus, e o motorista tocou a buzina, mas bem alto. Ah! Eu não me movi do lugar. Eu fiquei impressionado comigo mesmo. Eu fiquei impressionado comigo mesmo na hora. O meu racional pensou, nossa, a meditação funciona. Porque era para qualquer outra pessoa dar um pulo de susto. Eu não, continuei lá parado. Mas foi uma buzina bem alta mesmo. E aí foi a partir daí que eu comecei, já tinha 14, 15 anos de idade. Comecei realmente a perceber que funciona, e é um problema, porque você tem que saber voltar. Como Yogananda fala, não é? No êxtase, quando ele entrava em Samadhi, se o pessoa dava para ele a vassoura, vamos trabalhar. Então, esse equilíbrio é fundamental, porque o yoga, se for bem praticado, realmente funciona. E você tem que aprender o outro lado, né? O equilíbrio. É o que, tudo isso que você falou se encaixaria, né, em Titisha,
Santosha, né? O Titikshya é o ânimo inalterável, é a equanimidade. Santosha é o contentamento, é você estar contente internamente. Aconteça o que acontecer, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na vida e na morte, você alcançar aquele estado interno de paz, e até mesmo na guerra, não é? Quando é necessário agir, você agir, mas não movido por sentimentos de ódio, de vingança, como Krishna ensinou a Arjuna. Não é? Você vai para a batalha da vida, você vai agir no mundo, vai aprender a agir no mundo, mas não movido por sentimentos internos que vão provocar esse redemoinho mental, que acaba gerando todos esses problemas, inclusive somatizando, né? Porque se dentro de você é um redemoinho, acaba, você que é psicólogo, isso se somatiza e gera e vira o grande problema da sociedade. Esse equilíbrio, você saber agir no mundo, estar no mundo, saber o que é o correto, viveka, discernimento entre o real e o ilusório, tudo isso é fundamental. E é tudo que você falou hoje aqui, dentro da visão da psicologia. Eu não vejo diferença nenhuma entre a psicologia que você nos traz, baseado nesses grandes autores, e o que o yoga nos traz. Talvez, se você incluir Carl Gustav Jung, Abraham Maslow, né, que são esses psicólogos, a quarta força da psicologia, que inclusive mergulharam, falam até de budismo, de yoga, aí que você não vê mesmo diferença, né? A não ser nos termos, mas o conteúdo, a essência, inclusive Shakespeare, né, Maria? A essência acaba sendo a mesma. A Laís pediu para eu ler aqui um comentário, deixa eu ver. É bem assim mesmo, a Jéssica. Deixa eu ver aqui em cima. A Jéssica escreveu: muito enriquecedora a palestra, muito bom o exercício, eu anotei várias coisas. Gratidão, ela disse a você, Ralph. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, colocar mais alguma coisa para o Ralph? Que bom, Jéssica. Obrigado. Quem tem alguma Eu dúvida? gostaria de agradecer a palestra, que foi incrível. Algo me trouxe muitos toques, muitas informações interessantes, sabe? Anotei algumas coisas para tentar, né, trazer alguma coisa que eu sei que vai ser útil para mim, tentar incorporar assim, no meu conhecimento do dia a dia. Eu realmente queria agradecer a palestra do Raul e ao evento, que foi maravilhoso, Laída, Alexandre, vocês foram incríveis. Obrigada. Eu também. Bom dia. Bom dia. Por favor, eu gostaria de agradecer muito também. E foi muito bacana, porque me relembrou tudo que eu aprendi desde os 15 anos que eu conheci o Templo Hare Krishna. E a gente estuda essa yoga, essa filosofia hindu também. Também não, principalmente, né? E junto com Krishna e com todos os devotos, né? Aí eles falam que são pessoas autorizadas quando são, de alguma forma, diretamente devotas do Krishna ou do Chaitanya. É bom ser autorizado, mas também se a gente for autorizado pela nossa própria mente e fizer as coisas boas, também tá ótimo. Não é essa, também não fico puxando assim, sabe? Para um lado ou para outro, porque a filosofia hindu é muito grandiosa mesmo. E
a gente está num caminho muito certo, é o melhor caminho. Aí eu te agradeço porque confirma, né, as coisas que a gente pensa, que tem outras pessoas pensando também, aí dá um bem muito grande para dentro, igual a respiração, para dentro do corpo e para fora também, até a medida do universo. Eu gostei muito, muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. Sabe as palavras. Para uma pessoa tão novinha. Obrigada. Exatamente. O Ralph é muito novo, mas já tem um cabedal de conhecimento extraordinário, como se fosse alguém de mais de 100 anos. Incrível, incrível. E olha que eu tinha uma biblioteca, sempre tive uma biblioteca na minha casa sobre tudo de filosofia hindu, tudo vindo de Krishna, assim, a partir do Bhagavad Gita. E como é que é o nome daquele outro grandão? Eu esqueci. Eu estou com parte aqui. Bhagavatam? É, o Srimad Bhagavatam. Você acredita que eu li aquilo tudo? Aí comecei pelo 13º que veio na minha mão. Aí depois li tudo, sabe? E foi muito bom. Só que eu acabei perdendo toda a minha biblioteca por causa de mudança. A mudança realmente é algo complicado para os livros. Para os livros e para tudo, né? Porque eu não aguento mais carregar casa, carregar nada. Eu fico querendo me livrar de tudo, assim, não das pessoas, mas das coisas materiais. Eu tenho muita facilidade de querer me livrar das coisas, sabe? Mas aí ficou tudo no meu pensamento. Tudo que eu li está dentro da minha cabeça, está dentro da minha alma. E é isso. E eu gosto muito de poder compartilhar com pessoas que nem vocês. E como todas as outras também, que acho que não sabem, a gente compartilha falando, né? Para ver se a pessoa assimila também e o mundo melhora. Gratidão, Gratidão a vocês. Muito obrigada. Então, mais alguém? Sim, a Laís quer falar também. Oi, bom dia. Alexandre, desliga Só desliga. o app que tá na live. Eu acho que desliga. Bom dia, pessoal. Só para não consigo falar com ele. Deixa eu resolver aqui. Não, Alexandre, peraí. Vocês podem abaixar o volume do computador de vocês. Deixa só o microfone ligado. Abaixa o alto-falante. Agora vai. Pronto. Gratidão, Ralph. Não, só te agradecer mesmo pela palestra. Eu sempre assisto as suas lives com o Alexandre e agora estou seguindo o Ralph no Instagram também, porque ele está com conteúdo excelente. Ralph, inclusive, se você não tem um canal no YouTube, por favor, faça, porque o seu conteúdo é muito bom. Parabéns, realmente excelente. Obrigado. E aqui hoje também na nossa live tem a Maria Tereza, que é psicóloga também. Esteve a minha tia Regina também, que é psicóloga. E tem o grupo maravilhoso. Tem duas, aliás, eu tinha 3 tias minhas aqui, tem a tia Deusa, tem a Sigrid, a Raquel, Socorro, a Jéssica, que eu acho que a Jéssica está aqui também. Então, agradecer as presenças de vocês por estarem fazendo parte da nossa semana Mahasanga. Super gratidão, tem sido maravilhoso e hoje também foi muito bom. Gratidão. Um abraço. Obrigado. Abração. Então, Ralph, você gostaria ainda de falar mais alguma coisa? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Namastê, então.
Ralph já confirmou para o Dharma Sangha, que será em junho, estará conosco. Falta agora a Maria Reis também confirmar sobre Shakespeare. Teremos vários outros também palestrantes que já estão confirmados para junho, Semana Dharma Sangha. E hoje à noite, às 19 horas, teremos o encerramento com uma meditação. Já convido todos vocês. A Laís disse que vai ser pelo Instagram. Então, gratidão, Ralph, gratidão a todos. Namastê, um abraço a todos. Obrigado. Ótimo sábado.